Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Zanelato do Zane Descomplica 60 mais. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre memórias. Memórias é uma coisa legal para estar lembrando, mas é importante que a gente aí pense em memórias positivas, porque viver de passado não é muito legal. Mas lembrar de vez em quando de coisas boas que aconteceram, dá sim um alento no coração, aí faz bem sim, com toda certeza. Bom, para vocês entenderem como que eu quero que vocês trabalhem com essa técnica de lembranças, memórias, eu vou contar um pouquinho da minha história que vocês vão entender o que eu quero que vocês aprendam para fazer na vida de vocês, que é legal, assim, traz um alento no coração, é bem gostoso. Então, assim, vamos lá, iniciando. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 8 anos quando minha mãe faleceu. E meu pai, era eu, ele, né? Eu, ele e minha mãe. Meu pai, na época, ele trabalhava lá em São Paulo, era zelador, e a minha madrinha da época, ela falou assim, olha, é melhor colocar ela num colégio interno, eu ficava só a semana, vinha final de semana com meu pai, depois ele levava novamente no domingo ou na segunda, mas era um colégio interno para ficar durante a semana. Lá eu estudava, lá eu aprendi a fazer todas as atividades, ficava um período estudando na escola normal e outro período como se fosse a minha casa. Ia fazer lição, ia fazer as atividades, aprendia, né? Aprendi muita coisa lá. Foi um período muito legal da minha vida. E lá, do primeiro, na época era o antigo fundamental, né? De primeiro ao quarto ano, depois de quinto ao oitavo série, né? Primeira, quarta série, isso. E de quinto à oitava série, agora que mudou de uns anos para cá. Do primeiro ao quarto, eu tinha um prédio específico das crianças menores, e quando eu passei para o prédio das crianças maiores, o meu pai me comprou um radinho, que esse radinho era para eu ouvir à noite, na hora de dormir. E aí já começa as memórias trabalhando, né? Não sei se vocês lembram, tinha um radinho antigamente, radinho de pilha que a gente ouvia, que antigamente não tinha celular, né? Vão lembrando, vão puxando da memória aí. E era um radinho pequenininho com uma capinha, o meu era com a capinha vermelha, parecia até que era costuradinho, assim, que a costura para fora, era um detalhe bonitinho do radinho, e tinha tipo uma capinha onde se guardava o fonezinho, ele ficava penduradinho junto com o radinho de pilha ali. E esse radinho à noite, quando terminava nossa atividade, terminava a janta, aí tinha a turma que tinha que lavar a louça, um trabalho normal de casa a gente tinha. E a gente não podia ficar assistindo novela até tarde. E eu queria assistir novela, né? Mas não podia. Então, dava o horário de dormir, eu subia, pegava o meu radinho, ficava embaixo das cobertas para não atrapalhar ninguém, colocava o fonezinho e ficava ouvindo música. Aí, o que eu pensava? Esse radinho poderia ter aqui uma televisãozinha pequenininha, porque aí eu poderia assistir a novela, não ia ficar só ouvindo música. E aquilo várias vezes ficou focando, né, na minha cabeça, vinha aquela ideia da televisãozinha pequenininha no meu radinho. E passaram-se anos, né? Anos se passaram. Aí um período, quando eu já era casada, já tinha minhas filhas, né? Nós fomos na Santa Efigênia comprar um celular novo. E eu nem esperava que poderia ter, chegando lá, é aquela coisa linda que brilhou meus olhos. Chegando na lojinha que a gente foi comprar, o moço falou assim, olha, a novidade daqui é esse celular com TV. Gente, que coisa mais linda. A hora que eu vi aquilo, meu olho brilhou. Imediatamente a minha memória se remeteu lá há anos e anos atrás da minha infância, quando eu queria que no meu radinho tivesse uma TV pequenininha.
como eu fiquei feliz quando eu vi aquele celular, que era também, tinha rádio no celular, né? Celular já, mas agora tem praticamente tudo, né? Até liga, que as pessoas falam, né? Quando eu vi aquilo, nossa, meu coração, eu parecia uma criança ligando, pondo a TV, depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho até hoje. Guardei. É um objeto que eu guardo assim no fundo do meu coração para eu ter essas memórias gostosas. E passado uns anos, depois eu troquei não, né? Comprei um outro, porque aí ele deu problema, parece que no carregamento. Na época as baterias não eram tão boas como são hoje. Aí eu troquei por um da Samsung também, com uma televisãozinha, então tenho os dois guardados até hoje. Depois eu quero mostrar para vocês. Mas por que eu contei essa história para vocês? Vamos lá, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é essa questão das memórias positivas. Pensando aí nas nossas memórias positivas, é um momento que traz ali felicidade, é o momento da gente poder refletir sobre tudo que a gente passou, sobre os avanços, sobre coisas que a gente conseguiu. É tão legal, de repente, você olhar e falar assim, poxa vida, né? A gente conseguiu, passamos por tanta coisa, estamos aqui. Então é importante você ter alguma coisa que te lembre que você venceu, alguma coisa que lembre que você conseguiu superar. Não é legal? Então pode ser no meu caso, um celular, né, com uma televisãozinha que eu lembrei, eu falei, poxa, lá no comecinho não tinha e agora tem, hoje eu estou aqui, vencemos. Mas pode ser uma foto, pode ser um objeto da casa, pode ser uma roupa, mas que remeta você a uma ideia, a uma situação que você vivenciou há anos atrás que te traga bem-estar. Minha filha, por exemplo, ela, quando ela sente, você vê, não é uma coisa que ela tenha, mas toda vez que ela sente cheiro de peixe assado com batatas, de preferência, é que peixe para mim é tudo o mesmo cheiro, mas eu fazia muito curvina quando elas eram pequenas, assado. Então eu fazia aquele peixe assado com batatas e até hoje ela fala que toda vez que ela sente o cheiro do peixe assado com batata, aí ela fica lembrando, né? Então é isso, pode ser um cheiro, pode ser uma foto, pode ser um objeto, pode ser coisas que remetam você à positividade. Aí vem o detalhe, é importante que você, se for guardar alguma coisa, guarde alguma coisa que te faça bem, que traga memórias boas, porque não vale a pena você ficar guardando coisas que tragam memórias negativas, certo? Então vamos pensar positivo, trazer coisas positivas, memórias boas, para coisas que vocês, quando de repente vá pensar, fala, puxa vida, valeu a pena. Porque também tem um detalhe, você tem que pensar no momento, mas não pode viver de passado. Viver de passado, gente, você só parece que está retroagindo. Você tem sim que lembrar, a gente tem que lembrar de coisas boas, mas a gente tem que lembrar também que o que vale para a gente é o nosso presente. Estamos vivendo agora. O que passou, já passou, já falei isso para vocês em outro vídeo. E o que vai vir, a gente não sabe como vem. O que é real é agora. O passado é como se fosse água de rio. Você nunca vai passar no mesmo rio duas vezes. Você pisou no rio, você sai, quando você volta lá, já não é o mesmo rio, a água já passou. Então vamos viver o presente, o agora, e viver bem. Mas de vez em quando a gente pode estar lá dando uma visitadinha no passado, naquele momento gostoso que trouxe uma coisa boa para a gente, né? No meu caso, eu fico lembrando da minha infância, lá no colégio, minhas amigas, quando a gente fazia. Foi um momento legal da minha vida que eu gosto de lembrar. Então é importante a gente estar aí trazendo. Para a gente, como pessoa, para o nosso bem-estar, é importante de vez em quando estar revisitando esses momentos positivos. Agora eu vou apresentar para vocês aqui o meu telefoninho, primeiro que eu tive, tá? Olha só. Esse foi o primeiro que eu comprei, foi o que me deixou super feliz. Ele tem, ó o tamanho da antena dele que veio com ele. Olha isso, gente. Tamanho. Enorme, né? Então, na época, para pegar bem a TV, tinha que ter essa antenona aqui.
E fez o maior sucesso esse telefone, viu? Muito sucesso. Valeu muito a pena na época. Ele, assim, me deixou muito feliz, porque quando eu liguei, que eu vi as imagens da TV aqui, nossa, me remeteu assim, muito bom, maravilhoso. E logo em seguida, quando ele não já estava pegando bem, aí eu troquei, porque eu queria outro, né, outro com TV, eu troquei por esse aqui, ó, da Samsung, tá vendo? Ele é pequenininho, ele também tem uma anteninha aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, a anteninha dele é menor, tá vendo? Aí eu troquei por esse. Esse aqui até liga ainda, tá? Ele liga, só que a imagem dele já não é tão boa, porque os telefones hoje, a maioria são 5G, tem toda essa tecnologia nova, né? Mas ele liga ainda. Mas ele não é touch, tá? De ficar passando. Apesar de ter aqui, é mais nos botões que a gente trabalha com ele. Mas é uma lembrança muito boa. Por isso que eu quis trazer para vocês aqui, para vocês exercitarem também isso. Já terminei o vídeo, já passei para vocês. O que eu vou pedir? Like. Espero que vocês tenham gostado, eu tenha dado para vocês uma dica legal, coisas positivas. Se inscrevam no canal para a gente aumentar. Eu ainda não divulguei esse canal, porque a orientação é que a gente não divulgue no início, mas que as pessoas vão achando, vão ali para aumentar. Então, se vocês puderem aí repassar para as pessoas, eu agradeço. E estejam prontos que logo, logo eu já coloco mais um vídeo no nosso canal. Mas, novamente lembrando, dê o like, se inscrevam no canal, de repente já coloca o sininho também para quando eu colocar outro, vocês serem avisados, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.